Olá, nós vamos começar o webinário Projeto Elos, dentro da programação do primeiro CONGEPIF, o primeiro Congresso Nacional do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização. O Projeto Elos, no GPIF, ele reúne vários estudos que se articulam, que dialogam em relação à educação da criança na família e na escola e a percepção da relação família e escola. Então, neste webinário, nós vamos apresentar uma amostra de alguns estudos realizados no GPIF, e hoje nós vamos ter a apresentação da pesquisa da Letícia, então a Letícia tem a pesquisa intitulada Infância e Cultura Lúdica, a percepção do brincar nas relações familiares intergeracionais. A gente vai ter a pesquisa da Caroline, Infância, Escola e Família, entrelaçando as percepções de educadores da educação infantil e do ensino fundamental. A pesquisa da Emily, a escuta de docentes sobre as mudanças escolares e familiares durante o isolamento social do Covid-19, questões preliminares. E a pesquisa da Andrea, Educação Sexual, Saúde e Sexualidade, ressignificando as relações entre pais e filhos. Então, desejo um bom webinário a todos e a gente começa, eu passando a palavra para a Letícia. Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Letícia e eu vim apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa, que está concluída já, e ela é intitulada Infância e Cultura Lúdica, a percepção do brincar nas relações familiares intergeracionais. Eu sou formada em Pedagogia pela Unesp de Araraquara, me formei no ano de 2018, e realizei essa pesquisa sendo membro do GPIF e também sendo membro do PET Pedagogia. A pesquisa foi orientada pela professora doutora Márcia Cristina Argente Pérez, e atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em educação na UFSCar, com orientação da professora Aline Sommerhalder. Bom, então a nossa pesquisa, ela tinha como foco o estudo das características da cultura lúdica em diferentes gerações de uma mesma família. E para referenciar essa pesquisa, nós nos baseamos em alguns conceitos da psicologia histórico-cultural, buscando entender o processo de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, e também nos apoiamos principalmente no conceito de cultura lúdica, que foi proposto pelo sociólogo francês Gilles Bruguère, e que destaca que o brincar não é inato, ou seja, toda criança precisa aprender a brincar, e esse ato de aprender a brincar e do próprio brincar em si é o que vai constituir a cultura lúdica de cada sujeito. E, segundo o autor, essa cultura lúdica, ela corresponde a um conjunto de regras e significações próprias do jogo, que a criança vai adquirir e dominar enquanto joga. Sendo assim, o autor afirma também que a cultura lúdica não é um bloco monolítico, mas um conjunto vivo, diversificado, conforme os indivíduos e os grupos em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais. Portanto, toda cultura lúdica é influenciada pela cultura em que o indivíduo está inserido e também pelo tempo, pelo espaço e pelos valores vividos por ele e pela sociedade. Partindo disso, nosso objetivo geral foi compreender quais as concepções de infância no decorrer do tempo e das gerações e entender especificamente qual o papel da mediação no brincar e no desenvolvimento da cultura lúdica no contexto familiar, buscando, a partir disso, gerar na sociedade uma compreensão de que é preciso ensinar a brincar, a criança não nasce sabendo. E aí, para atingir esse objetivo, nós usamos como metodologia as entrevistas semi-estruturadas com 4 gerações de uma mesma família, sendo que na última geração, por se tratar de uma criança muito pequena, nós utilizamos também o recurso de hora lúdica, que torna esse processo da entrevista menos constrangedor. E a mãe também contribuiu com as informações sobre essa última geração. A partir das entrevistas, nós analisamos os dados por meio da análise de conteúdo da Bardan. Aí aqui eu trouxe para vocês um breve esquema sobre as 4 gerações que participaram dessa pesquisa. Na primeira geração, nós temos uma bisavó de 62 anos. A segunda geração é a avó, uma mulher de 42 anos. A terceira geração é uma mãe, também mulher de 24 anos. E, por último, na quarta geração, nós temos um filho, que é um menino de 4 anos. Para apresentar os resultados, eu vou falar um pouquinho sobre as principais questões apontadas em cada entrevista.
e depois eu falo especificamente sobre como essas questões aparecem em relação à teoria. Então, na entrevista com a bisavó, que é uma mulher de 62 anos e que mora na área rural, nota-se que a sua infância foi marcada pelo trabalho, pois o seu pai era colono de fazendas cafeeiras e ela e seus irmãos o ajudavam. Por isso, ela estudou apenas até os 8 anos e foi a única da família a ter esse curto tempo de estudo. Por conta dessa realidade, a bisavó afirma também que os brinquedos não eram muito presentes na sua vida, mas os poucos brinquedos que ela tinha eram produzidos por ela mesma, de forma artesanal, e aí ela citou como exemplo as bonecas de milho. Em relação ao aprender a brincar, ela afirma que só se lembra da mãe ter ensinado ela a brincar de boneca. Bom, então, a partir dessa entrevista, a gente percebe que, nas décadas passadas, o trabalho era parte da rotina de algumas crianças, e, por conta disso, o estudo não era tido como prioridade, o que resultava num tempo de estudo bem reduzido. Além disso, a história da infância do Brasil mostra que a educação das crianças no passado era direcionada pela hierarquia dos papéis sexuais, sendo das meninas geralmente voltado para a formação da mãe e da dona de casa. E aí a gente consegue notar isso na entrevista com a bisavó, quando ela relata que a única brincadeira que a mãe ensinou ela a brincar foi de boneca. Por fim, essa entrevista também ressalta o fato de que, antigamente, o brincar era artesanal e focado na realidade e nas vivências entre as pessoas, sem a influência do que o Walter Benjamin vai chamar de indústria cultural. Passando agora para as falas da avó, que também é uma mulher de 42 anos, e que viveu a sua infância numa pequena cidade do interior, morando com os pais e 3 irmãos, sendo 2 mulheres e um homem. Para essa geração, a infância e as brincadeiras vivenciadas por ela são, de acordo com o que ela mesma diz, as brincadeiras verdadeiras. Essa afirmação é feita porque, na sua época, era possível brincar na rua, e as brincadeiras que eles realizavam eram as brincadeiras chamadas de brincadeiras tradicionais, como, por exemplo, o pega-pega, o esconde-esconde, o pula-corda, o elástico, entre outras. Além disso, a avó relata que, sempre que possível, eles visitavam as cachoeiras que existem ao redor da cidade em que eles moram. Em relação aos brinquedos, os preferidos da avó eram aqueles que os pais ensinavam ela a brincar, como o quebra-cabeça, palavra cruzada, os caça-palavras e a boneca. Mas ainda assim, a sua brincadeira favorita era brincar de escritórios e mexer com papéis. Com os relatos dessa geração, nós podemos perceber que existe uma negação da cultura atual do brincar, pois ela ressalta que só as brincadeiras e a infância que ela viveu são as verdadeiras. E talvez isso se deva pela grande importância e significado que essa fase teve na sua vida. Além disso, é possível encontrar traços da atividade dominante de papéis sociais, que é um conceito abordado pela psicologia histórico-cultural, porque a avó relata que a sua brincadeira favorita é de escritório. Então, a gente encontra traços dessa atividade dominante da brincadeira de papéis sociais nesse relato. Já na entrevista com a mãe, uma mulher de 24 anos também, que ao longo da sua infância, ela morou numa cidade pequena do interior, também morou na capital e em uma cidade litorânea. E é possível perceber que existe uma relação também na sua infância entre o brincar e o trabalho, pois ela morava com o avô e o avô trabalhava na roça, então ela sempre ia junto com ele. E isso gerou diversas lembranças das brincadeiras que eles realizavam nesses momentos. Além disso, ela afirma que a sua mãe, a avó, que nós entrevistamos, sempre incentivou que ela aproveitasse ao máximo essa fase. Além disso, por morar em diferentes cidades, ela afirma que na capital, em São Paulo, as brincadeiras eram diferentes e mais voltadas para os jogos eletrônicos e de computador. Além do fato de que o acesso à cultura nessa cidade era diferenciado. Outra questão muito citada por essa geração foi que ela gostava muito de brincar sozinha, principalmente pelo fato de não gostar de dividir brinquedos. Também notamos nessa geração que ela teve uma infância já marcada pelo início da popularização da internet, e aí já também muito influenciada pela indústria cultural. A indústria cultural, ela influenciava tanto na escolha de brinquedos, pois a mãe afirma que ela gostaria de ganhar os brinquedos que ela via na TV,
e também na comemoração de datas festivas, como, por exemplo, a Páscoa e o Natal. Ainda nessa geração, ela afirma que gostava muito de livros e que seus jogos favoritos eram os de quebra-cabeça, sendo que essas duas atividades possuem influência da mãe, a avó, e foi ela quem ensinou a brincar. Por fim, a mãe afirma que as brincadeiras que ela mais gostava eram as brincadeiras de menino, como subir em árvore e andar de bicicleta. Então, com base na entrevista com a mãe, nós percebemos que essa foi uma geração, né, marcada pelo início da popularização da internet, e esse fato acabou influenciando na cultura lúdica dela. E, além disso, nós notamos também que a diferença entre as culturas de uma cidade do interior em relação à cultura da capital é grande. E, segundo Bruggeri, o autor que define o termo cultura lúdica, o local em que a criança está inserido influencia diretamente na cultura lúdica dela. E, ao longo das entrevistas com a mãe, isso ficou muito claro. É possível perceber também que a sociedade daquela época possuía algumas características e concepções em relação ao brincar, como, por exemplo, o fato de ter uma separação entre as brincadeiras que eram de meninas e as brincadeiras de meninos. E isso acabava gerando um preconceito. Nós podemos perceber isso quando a mãe fala que ela gostava de brincar das brincadeiras de menino. Por fim, a última geração dessa família, que é um menino de 4 anos, que mora na área rural de uma pequena cidade do interior, junto com os seus pais, os bisavós, uma tia, o seu esposo e mais 3 primos. E ele estuda na escola rural do assentamento em que moram, e a partir da entrevista que nós fizemos, ele deixou claro que seus brinquedos favoritos eram bonecos de super-heróis, da marca Marvel, e que ele e toda a família costumam chamar de hominhos, que ele brinca com os hominhos. E geralmente essas brincadeiras com os hominhos são feitas sozinhas. Além disso, quando ele foi questionado sobre o que fazia quando não estava na escola, ele respondeu que realizava atividades. E aí eu perguntei para a mãe sobre o que eram essas atividades, e ela me disse que são atividades impressas, preparadas por ela mesma, pois ela é pedagoga, e que, em grande parte, possuíam um objetivo pedagógico. A mãe também afirmou que os carrinhos, a massinha, a lutinha com o pai e quebra-cabeças com ela são as coisas que a criança mais gosta de brincar, além dos hominhos. Essa geração também já possui acesso a outros recursos, como a TV e o computador, que, segundo a mãe, ele usa para assistir séries e desenhos, e o celular, que ele usa para jogar. E, por fim, nessa geração, percebemos que a indústria cultural exerce uma grande influência na cultura lúdica dele. E esse fato se deve principalmente pelo fato dessa criança já ser considerada um nativo digital. Já que ele tem 4 anos, ele já nasceu nessa era digital. E, além disso, notamos também que as outras gerações também influenciaram na cultura lúdica dessa última geração, pois a maneira como ele brinca e suas brincadeiras favoritas são as mesmas já citadas nas outras entrevistas com as outras gerações, como, por exemplo, o fato de brincar sozinho e o fato de gostar de quebra-cabeça. Agora, para concluir, a gente vai falar um pouco sobre os principais resultados que foram encontrados, né, ao longo das entrevistas. Então, a partir das entrevistas realizadas, foi possível notar que a época e a sociedade em que cada geração estava inserida interfere diretamente na cultura lúdica de cada um. Porém, é possível notar também a interferência de gerações anteriores na cultura lúdica das gerações seguintes, o que comprova a teoria do Bruggeri, que diz que o brincar não é inato e precisa ser aprendido, sendo que, nesse caso, os traços do brincar que foram transmitidos entre as gerações estão relacionados ao ensino do brincar de uma geração para outra. E outra questão a ser reforçada é o fato de que algumas gerações negam as infâncias atuais, não reconhecendo que existe uma multiplicidade de infâncias, que são geradas com base na cultura em que cada sujeito está inserido e no tempo em que cada um vive. E, por fim, nós concluímos que a cultura lúdica é algo que pertence a cada indivíduo, de modo específico, e que ela é constituída através do ambiente e das relações pessoais que ele participa. Bom, então é isso.
Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que estejam aproveitando o congresso. Qualquer dúvida, estou à disposição através desse e-mail e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Letícia, pela apresentação da sua pesquisa. E agora eu passo a palavra para a Caroline apresentar o seu estudo. Olá a todos, meu nome é Caroline de Souza Araújo e eu trago aqui a minha pesquisa de iniciação científica finalizada, reunindo temáticas trabalhadas ao longo dos 3 anos e meio de pesquisa, com o título Infância, Escola e Família, entrelaçando as percepções de educadores da educação infantil e do ensino fundamental. Bom, eu sou aluna do 4º ano do curso de Pedagogia na Unesp de Araraquara, sou integrante do GPIF desde 2017 e membro do PET Pedagogia desde 2018, e tenho a professora Márcia orientando a minha pesquisa desde 2017. Bom, então, para introduzir um pouquinho a temática, a escola e a família têm em comum o interesse em desenvolver a criança. Elas influenciam por meio da transmissão de conteúdos culturais e, ao mesmo tempo, ensinam. Porém, esse ensino em cada uma dessas instituições ocorre de maneiras diferentes. Na família, é um ensino informal, né, e a família educa a criança a todo momento, mesmo quando não percebe que está fazendo. E a escola é responsável pelo ensino sistematizado. Então, esse ensino é feito por profissionais especializados e é preparado previamente o que vai ser passado para a criança. Então, é importante, por mais que elas sejam diferentes, que haja continuidade entre o ensino dessas duas instituições, porque, segundo Gomes, a descontinuidade causa um estranhamento na criança e dificuldade de adaptação. Um outro aspecto a ser pensado, que causa um estranhamento na criança, é o distanciamento, esse afastamento entre a educação infantil e o ensino fundamental. E para deixar isso mais claro, eu cito Kramer, que diz que a educação infantil e ensino fundamental são frequentemente separados, porém, do ponto de vista da criança, não há fragmentação. E ela continua dizendo que a educação infantil e o ensino fundamental são indissociáveis. Ambos envolvem conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e riso. Nos dois, temos grandes desafios, o de pensar a creche, a pré-escola e a escola como instâncias de formação cultural, o de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais. Então, os objetivos dessa pesquisa são de analisar as percepções de educadores formadores e coordenadores pedagógicos da educação infantil e educadores formadores e coordenadores pedagógicos do ensino fundamental quanto à formação da criança e da relação escola-família. E a metodologia engloba uma pesquisa qualitativa de estudos teóricos que versam sobre a relação escola-família, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. É atrelado também ao estudo empírico com educadoras e pedagogas da educação infantil, com crianças de 0 a 5 anos, né, por meio de entrevista semi-estruturada. E também o estudo empírico com educadores formadores e coordenadores pedagógicos da educação infantil e do ensino fundamental, através de questionário, no contexto da pesquisação desenvolvida pelo GPIF, sob a coordenação da professora Márcia. E a análise obtida, dos dados obtidos, foi realizada com base no conceito de unidades significativas de Bardhan. Então, os participantes foram 8 educadores, 10 educadores formadores e 22 coordenadores pedagógicos, totalizando, então, 40 participantes, dos quais, entre as 8 educadoras, 4 são da creche e 4 da pré-escola. Os formadores são 5 da educação infantil e 5 do ensino fundamental, e os coordenadores, 8 da educação infantil e 14 do ensino fundamental, totalizando 21 participantes na educação infantil e 19 no ensino fundamental.
Bom, então, dentre os resultados encontrados, né, de forma geral, em todos os níveis escolares, podemos perceber que os profissionais compreendem a função da família e entendem também o seu próprio papel e a função da instituição escolar. E eles notam também a importância da relação escola-família. Dentre os resultados da educação infantil especificamente, ainda se faz muito presente o assistencialismo e a culpabilização da família quanto ao comportamento das crianças, principalmente no contexto da creche. Há também uma cobrança por parte das famílias pelas necessidades básicas. E eles destacam que a troca de experiências e conversas informais acontecem com frequência no ambiente da educação infantil. E, para além disso, eles trazem a reflexão sobre a necessidade de formação para o trabalho neste nível da educação. Então, eles apontam que as crianças da faixa etária de 0 a 5 anos demandam não só os cuidados essenciais, mas também questões de cunho pedagógico. Dentre os resultados no ensino fundamental, percebe-se que ainda há uma culpabilização pela ausência dos familiares no ambiente institucionalizado. Eles destacam também que há dificuldade para estabelecer diálogo entre educadores e famílias, e percebem que na educação infantil é mais fácil estabelecer esse diálogo com os pais, pois há momentos de conversa informal, e eles dizem que esses momentos acontecem principalmente no momento de entrada e saída das crianças da escola, que não acontecem tanto no ensino fundamental, porque essa já é uma prática mais deixada de lado pelos familiares das crianças do ensino fundamental. Quando um nível de ensino foi questionado sobre o outro e como pensava a relação escola-família naquele ambiente, ambos evitaram responder, justificando não estar presente nesse meio, portanto, não ter propriedade sobre ele para poder falar a respeito. Então, concluímos que a escola precisa estabelecer a prática de diálogo com as famílias, informando e esclarecendo as atividades realizadas no ambiente escolar, bem como seus intuitos, para que as famílias não cobrem da escola algo que não lhes cabe, né? E também é necessário que as realidades familiares sejam reconhecidas e refletidas, para que a escola deixe de fazer cobranças que não competem aos pais ou acusações irreais, porque muitas vezes a escola acaba culpabilizando as famílias por não estarem tão presentes na escola, mas estudos de Laíre e Pérez destacam que os pais compreendem que a escola é muito importante, têm o estudo como uma forma de ascensão social e fazem muitas vezes mais do que podem para manter as crianças nesse ambiente. Então, é necessário também a reflexão acerca dos meios de aproximação que a escola tem buscado, porque as festas, os eventos, as reuniões e datas comemorativas, ou apenas chamar as famílias para reclamar sobre o desempenho da criança, não traz uma participação efetiva e integração entre as instituições, mas sim coloca os familiares como meros espectadores. Então, é importante também destacar a importância da aproximação entre os níveis escolares dentro da própria rede de ensino, pois é somente a partir da relação entre elas que poderão unir seus objetivos em comum a fim de obter melhores resultados na educação e desenvolvimento das crianças, e até mesmo na relação escola-família. A aproximação entre os níveis de ensino é o que faz com que não se perca de vista as especificidades infantis e a continuidade educacional. Eu agradeço a todos e, caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato por meio desse e-mail. Obrigada, Caroline, pela apresentação da sua pesquisa. E agora a gente vai ouvir a Emily também, né, apresentando o seu estudo. Com você, Emily. Olá para todo mundo, espero que vocês estejam gostando do congresso, né? E que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui para apresentar um pouquinho da minha pesquisa, né? Questões preliminares dela, que ainda vou dar continuidade pela frente. Ela é intitulada como A Escuta de Docentes sobre as Mudanças Escolares e Familiares
durante o isolamento social, Covid-19. São questões preliminares, como eu já havia dito. Bom, vou fazer uma apresentação, né, de forma resumida. Me chamo Emily Amorim Medeiros, curso Pedagogia, né, estou no 2º ano, e a minha orientadora é a professora Márcia. Eu comecei como pesquisadora em 2019. Assim que eu ingressei na Unesp, eu logo já busquei, né, me adentrar no GEPIF, para me debruçar, né, em significativas temáticas, para poder mudar, ou pelo menos tentar transformar algo no mundo educacional. Bom, eu vou começar aqui falando sobre a incomensurável e premente situação atípica em que estamos vivendo, né? O Covid-19. É tudo muito novo. E eu quis trazer um pouco desse vislumbre para a gente na pesquisa brasileira, para que a gente consiga entender como isso está afetando, né, os profissionais da educação. E a omissão das vozes dos mesmos docentes se torna habitual, passa totalmente despercebida muitas vezes. Ela é tomada sempre por uma rotina de enfrentamentos diários. Eles muitas vezes se sentem nada acolhidos, né, e incapacitados de exercer com proficuidade o seu trabalho, porque eles não sentem que tiveram formações suficientes, né, para estarem lidando com uma situação dessa. Então, enfrentar a educação, uma distância, isso acaba distanciando os professores da sua própria docência com, né, a relação do alunado e da família também. Aí eu coloquei um pouco, né, do trecho do Lahir, né, um pouquinho do livro Das Razões do Improvável, que diz assim: nenhuma família é desprovida de quaisquer objetos culturais, mas estes, principalmente os impressos, pode, às vezes, permanecer em estado de letra morta, porque ninguém os faz viver familiarmente, ou seja, o que eu quero trazer com isso é que muitas vezes, principalmente nessa pesquisa que eu fiz na cidade de Tamandaré, no estado de Pernambuco, que eu quis trazer uma realidade diferente da que nós vivenciamos, é a seguinte questão: a cultura que eles têm lá, muitas vezes, não chegam até eles. Então, esses adolescentes, esses jovens, essas famílias de camadas populares se sentem totalmente desprovidos de acolhimento, principalmente educacional, numa situação como essa, em que a distância, ela reflete totalmente as desigualdades sociais. E letra morta, porque acaba sendo uma cultura omissa, uma cultura seletiva, que não se adentra para todos. Aí eu coloquei um pouquinho aqui falando sobre as incontáveis vezes, né, que não enxergamos realidades alheias às nossas. E a gente esquece de tratar elas como parte de um país que semeia dificuldades educacionais exuberantes. Então, muitas vezes, nas pesquisas, nós damos diversos diagnósticos, mas diagnósticos do nosso centro de vivência. A gente acaba não saindo daquele meio que a gente consegue vivenciar para conseguir captar outras realidades. E foi isso que eu quis trazer com a minha pesquisa, né? Outro grande intuito deste trabalho é dar escuta aos profissionais de rede pública de Tamandaré, que muitas vezes a gente não consegue dar escuta a professores que ficam, né, à mercê da situação. Então, o que eu quero mostrar é que nós precisamos vislumbrar um todo e saber que muitos professores possuem dificuldades e muitos professores também não têm as mesmas outros. E este é o grande intuito, né? Onde muitas vozes são subtraídas, mostrando a realidade de alunos que se encontram em situações de grande vulnerabilidade, vivendo em engenhos e em comunidades carentes. Foi o que eu me deparei, né? A realidade que eu encontrei. São alunos vivendo em engenhos que têm uma distância muito grande, né, da casa até a escola, e acabam numa situação dessa também ficando muito omitidos, por conta de, nesses engenhos, não ter sinal de internet, não ter muitas vezes também a condição financeira de possuir um aparelho eletrônico, não possuir também o contato, né, com esses professores, nem por telefone, né. Então, mas e quando essas experiências não são acompanhadas com relação à escola e à família? E se a educação for tão tenra a ponto de não englobar nada além de uma formação para ascensão social? Com certeza, esses são os questionamentos incessantes, né? E que se perduram e martirizam os educadores, ainda mais no momento tão peculiar que estamos vivendo,
com tantos desafios que vão além do que esses educadores tiveram informação. Ou seja, muitos desses educadores, na reunião que eu fiz, né, com eles, eles disseram que eles não tiveram uma preparação para isso. Eles não possuem nem sequer, né, uma formação continuada, que é o que o nosso grupo do GEPIF proporciona para uma rede, né, o que a gente tenta acolher, mas infelizmente nós não conseguimos vislumbrar, né, um contexto todo. Os objetivos, né, da minha pesquisa é de realizar uma investigação que evidencie as possíveis mudanças escolares e familiares durante esse período tão atípico que estamos vivendo, né, do Covid-19, uma pandemia, que cada vez mais deixa as desigualdades sociais mais explanadas, né, e a partir das percepções de docentes, né, da educação básica no estado de Pernambuco, que possa englobar, né, de mais realidades, que nós consigamos, né, ter aí mais realidades para estar argumentando nas pesquisas brasileiras, e não olhar em um ângulo só, num ângulo singular, porque o nosso país, ele é totalmente heterogêneo, então nós precisamos vislumbrar tudo, foi esse o meu intuito da pesquisa. E aqui eu coloquei, né, uma ilustração, umas ferramentas, né, mostrando a mecanização também, né, das ferramentas, as engrenagens, como uma depende da outra, são interdependentes, né, a família, a criança e o educador, é uma tríade totalmente interdependente, né. A minha metodologia, eu quis deixar bem explanada, ela consiste em uma reunião virtual, né, na plataforma do Google Meet, que participaram aí 19 professores e uma coordenadora, totalizando, né, 20 educadores, com o intuito adaptável de uma pesquisa de campo, né, que como nós estamos vivendo esse momento, é uma adaptação, para que a gente consiga ter um contato com os professores e coletar esses dados a partir desse contato. Foram discutidos, né, oportunos e inadiáveis pontos, porque é muito importante a gente não deixar de falar sobre isso, dos desafios que esses professores estão vivendo. E a conversa foi composta por trocas por parte desses docentes. O que eu fiz? Eu deixei, né, os docentes interagirem os seus pontos de vista, os seus ideários, e aí depois eu troquei minhas ideias com eles, né, e escutei eles. Tentei entender os seus pontos de vista e o como eles estavam omitidos, né, à mercê de uma situação tão complicada. Também foi utilizado um questionário com 13 perguntas, que a minha orientadora, né, a Márcia, me ajudou a elaborá-lo, e relacionado ao sentimento, desafios e perspectivas desses educadores em um momento como esse, para a educação. E o legal foi que nós obtivemos respostas de todos esses docentes. E foi muito interessante, porque nas nossas perguntas, nós colocamos, né, nós conseguimos explanar tudo de mais importante para eles conseguirem responder. A gente perguntou a faixa etária, e a faixa etária variou de 36 a 60 e poucos anos. Então, é muito legal tudo isso, porque a gente consegue contemplar vários ideários numa só rede, e vários sentimentos, né, numa só situação. E aí eu coloquei um esquema, né, para esboçar a relação escola-família e como isso se dá, que os professores, muitas vezes, eles estão se sentindo muito distantes das famílias, mas um ponto positivo que eu achei como característica do estado do Nordeste foi que a aproximação dos professores com a família é muito mais assídua do que no estado de São Paulo, com as pesquisas que eu fiz, pelo menos, né? E essa aproximação foi de muito bom grado para mim, mas com a pandemia, isso não foi muito possível. Então, acabou que esse elo se quebrando, e os professores ficaram se sentindo preocupados por conta dos alunos, que é uma cidade que depende do turismo para a economia, e como a pandemia proibiu toda a frequência de turistas nas praias, esses alunos, né, esses jovens que eu fiz essa pesquisa no ensino médio, esses jovens acabaram ficando sem essa renda, sem poder ajudar em casa, porque eles viviam de vender suas artes nas praias, viviam de vender alimento nas praias, de atender ao turismo, e isso acabou ficando escasso por conta da pandemia. E essa escassez também gerou, né, a falta de
de conexão com esses professores e com a família, além de não ter um alicerce econômico para poder estar comprando ou se aproximando de uma forma virtual, eles tiveram esse distanciamento, uma realidade totalmente diferente do que eles tinham antes, que era positiva, com os projetos que eles faziam. Aí eu coloquei aqui, né, o questionário, 3 das 13 perguntas e 3 respostas mais abrangentes eu coloquei. As 3 perguntas feitas foram as seguintes. A primeira foi, neste período de isolamento social, você trabalha? Aí a resposta 1, 2 e 3 foi a mesma, em casa. Então, todos os professores, né, estão trabalhando em casa, de forma remota. A segunda pergunta foi, pensando nos seus alunos, como você se caracteriza o contexto socioeconômico e educacional da comunidade que você trabalha? A primeira resposta foi, carente, sobretudo o econômico, onde a formação necessita de uma alimentação minimamente adequada. Ou seja, aí que a gente consegue ressaltar o quanto nós estamos lidando com realmente uma camada popular, o quanto ela precisa de escuta. A segunda resposta foi muito precário. Há alguns alunos que moram na zona rural e não há nem sinal de celular, como eu já havia dito. Então, esse distanciamento ficou muito aparente. Resposta 3, de baixa renda. Então, nós vemos em todos os 3 professores a mesma resposta, contextualizando uma com a outra. A terceira pergunta e última aqui esboçada no trabalho foi, quando tudo isso acabar, o que você vai levar de aprendizado profissional e pessoal? Aí, primeira resposta, eu vou valorizar mais o contato físico, a conversa real e o olhar nos olhos. Às vezes, eles deixavam passar despercebido, eles disseram na reunião. A segunda resposta foi que não adianta você ensinar se você não ama o que faz. Então, muitos professores, às vezes, acabam adotando um método, né, de um ensino autoritário e acabam, né, prejudicando aí. Então, eles valorizaram muito isso, a reflexão de você amar o que faz. E a terceira resposta é empatia e muita paciência. Os resultados, né, em substância de todos os dados coletados, é de grande importância, né, dar vozes a esses professores. Foi muito importante isso, entender a realidade de um outro estado. Claro que é muito igual às situações que nós estamos passando, de um estado para outro, as dificuldades educacionais são semelhantes, mas é muito importante nós ouvirmos outras realidades, para que a gente possa se adentrar nisso, e saber que a educação ela não limita a um só estado, nem a uma só limitação, e que existem outros locais que dependem, né, de uma cultura totalmente diferente, que isso afeta mais diretamente. E foi possível notar compreensão mútua por parte deles com relação às dificuldades de participação familiar. Então, eles entendem muitas vezes a falta de condição para estar a família participando com a escola. Mesmo assim, eles proporcionam muitos projetos para que isso aconteça na pandemia. Principalmente no momento atual, né, que a maioria encontra-se sem uma renda, que anteriormente era constituída pelo turismo, trabalhos informais e lavoura. Entender contextos diversos e se mover a favor de uma educação que chegue a todos é indispensável, e é por isso que fiz esse trabalho, para que nós possamos vislumbrar o contexto total do Brasil. A conclusão é que existem diversos diagnósticos, né, e diversas realidades que se alongam tanto no quesito desafiador, quanto no quesito promotor. A verdade, né, de escutar as histórias e realidades que vão além do estado de São Paulo, pode expandir todas as nossas explanações e perspectivas sobre a educação e melhorias no Brasil, promovendo o contexto amplo e global no repertório da pesquisa brasileira. Então, né, são diagnósticos que precisam de intervenções, mas não um contexto só, é sim todo. E qualquer dúvida, mandem e-mail, né, este é o meu e-mail. Agradeço a atenção e um ótimo congresso pela frente. Um abraço. Obrigado, Emily, pela sua participação. E agora a gente vai ouvir a pesquisa da... Olá a todos, é com muito prazer que estou aqui hoje participando do congresso. Parabéns à organização desse maravilhoso congresso. E hoje estou aqui para falar da minha dissertação de mestrado. Foi defendida em 2015, com o título Educação Sexual, Saúde e Sexualidade, ressignificando as relações entre pais e filhos. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha apresentação. Eu sou enfermeira há 16 anos, atualmente eu trabalho na saúde da estratégia da família aqui no município, na área de distrito
de Bueno de Andrada, pego também questão de assentamentos, e o meu mestrado, eu participei da primeira turma, né, do mestrado em Educação Sexual. A minha orientadora foi a professora doutora Márcia, então foi um grande desafio, né, trazer essa questão, né, juntar educação, saúde, e foi com muito prazer, foi muito gratificante poder participar. Então, eu falo que a enfermagem, né, é a arte do cuidar, né, só que junto dessa arte do cuidar, veio também a arte do educar. E esse educar faz parte do dia a dia também da minha profissão. Então, para falar um pouquinho da sexualidade, eu vou falar um pouquinho do que é saúde. A saúde é um estado de bem-estar físico, social e mental. Só que quando a gente amplia, né, esse conceito de saúde, o que a gente observa? Que se você não tem educação, a educação faz parte desse conceito também. E se você não tem ela, a pessoa também adoece. Um outro conceito também, outra característica que condiciona ao estado de saúde é a sexualidade, porque quase ninguém fala, mas existe a saúde sexual, e ela é tanto importante como qualquer outra questão da saúde. Então, a educação sexual, ela integra a educação em saúde na medida de promover uma saúde, no caso, a saúde sexual. Então, a educação sexual, a educação em saúde, ela vai promover práticas, atividades, né, que vai contribuir para atingir o objetivo de falar de sexualidade. Então, qual foi o objetivo, então, também dessa pesquisa, né? Eu trabalho na questão da atenção primária, né? E a atenção primária é a porta de entrada para as pessoas, né? Então, a primeira coisa, quando a pessoa sente qualquer coisa, é na unidade de saúde que ela vai. Então, a atenção primária, ela prioriza a promoção à saúde sexual e reprodutiva. Só que quando a gente fala, as pessoas pensam o quê? Só na questão de prevenção de doenças, né, ou de gravidez, mas é uma coisa muito ampla. Ampla no sentido de verificar sentimentos, verificar conjunto de concepções, a questão cultural, questão de tabus, enfim, são diversas coisas que a gente também tem que ser averiguado. Então, mantendo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre que a educação sexual ela é possível com grandes instituições, tanto na família como na escola. E a minha pesquisa justamente foi tentar agrupar essas grandes instituições. E o Ministério da Saúde e da Educação, eles têm uma parceria intersetorial. Não sei se vocês conhecem, mas existe o Programa Saúde da Escola, né, que é onde nós vamos até o ambiente escolar para nos ajudar a falar sobre diversos temas. E um dos temas é a questão da sexualidade. Então, diante disso, vou falar agora para vocês um pouquinho dos objetivos da minha pesquisa. O primeiro objetivo é ressignificar as relações entre família, educandos, no tocante do processo da constituição da educação sexual, saúde e da sexualidade. Entre os outros objetivos, identificar e orientar nos significados e conhecimentos relacionados à sexualidade e educação sexual na visão de familiares e educandos. E também contextualizar essa temática, né, com os docentes e demais envolvidos. E qual foi a nossa fundamentação, né? Mas, antes disso, falar um pouquinho que uma frase de Paulo Freire sempre diz, né? Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção na sua construção. Ou seja, né? A gente tem que, não é só transferir o conhecimento, depositar informação de qualquer maneira. Você tem que ajudar esse educando a ter uma reflexão do que está acontecendo com ele, né? Não adianta a gente falar o A mais B toda hora se ela não entender o resultado de tudo isso, não é verdade? Então, o nosso foco, né, primordial foi essa questão, juntar a educação com a saúde para poder, da melhor maneira, trazer o conteúdo da sexualidade. Então, toda a fundamentação teórica, uma das coisas principais era entender o conceito de sexualidade, né? Porque o conceito de sexualidade é uma coisa muito ampla, né? Ela traz o quê? Uma dimensão de todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte. Ela vai trazer questões de emoções, né? O aspecto físico, o aspecto social, cultural, é uma abrangência, né? de muitos fatores. E dentro dessa fundamentação,
é importante também a gente falar o quê? Que da infância, a sexualidade na infância, ela afeta o modo de como nos vemos na vida adulta como seres sexuais. Então, aquela história, né, de ser o reflexo de tudo que eu vou aprender quando criança, eu vou reproduzir na fase adulta, isso também se inclui na questão da sexualidade. E na adolescência, é importante o quê? Que os adolescentes e os jovens, como também todas as pessoas, buscam conhecer sobre o funcionamento do seu corpo, compreender seus sentimentos, para que possam fazer escolhas para suas vidas que melhor favoreçam a expressão da sua sexualidade. Então, o que é a educação sexual? A educação sexual, ela é uma ação de ensino-aprendizagem, onde a gente vai falar sobre coisas do nível de conhecimento gerais, né, como o corpo, por exemplo, mas também de algumas coisas específicas, né? E qual que é a melhor abordagem que amplia todos esses aspectos falados até agora? É a abordagem emancipatória, que ela vai abranger uma coisa bem ampla para que seja sempre o quê? Uma educação crítica e reflexiva. Então, como que foi a minha metodologia? Então, o meu público-alvo, qual foi, né? Foram crianças, tá? Adolescentes, e quase um pouquinho mais os adultos, vão poder falar assim também, né? Como que foi? Todos os últimos níveis dos ensinos, por exemplo, na educação infantil, foi a segunda etapa, os 5, 6 anos. Chegou no Fundamental 1, foi o 5º ano. Fundamental 2, 9º ano, e o 3º ano do ensino médio. Então, nós tivemos 3 etapas, né? Então, essa pesquisa foi uma pesquisa-ação com referencial teórico do Paulo Freire, na linha histórico-cultural, tá? Então, cada etapa, a gente abrangeu com todos esses públicos das idades que eu acabei de falar. Então, a primeira etapa foi um diagnóstico situacional. O que foi isso? Eu fui até a escola verificar quais são as principais demandas entre alunos e professores. Então, a primeira etapa, o total de alunos foram 79, juntando todas as etapas. Os professores foram 14. Com os alunos, como que foi? Na educação infantil, eu fui até a creche, né, da escola, fui na turma tanto da manhã como da tarde, e eu fiz uma roda de conversa, assim, muito prazerosa, né, que eu comecei a falar o quê? A dar a nomenclatura no corpinho, né? A gente trouxe um desenho de uma criança, tampada os órgãos de roupinha, né? Tampadinho todos os órgãos genitais, todo o resto, e aí elas foram nomeando. A hora que eu tirei a questão da roupinha, né? Da calcinha e da cuequinha que cobria os órgãos genitais, vieram muitos risos, né? E aí eles começaram a falar as nomenclaturas que eles conheciam, o que a cultura deles, o que eles ouvem em casa. E foi aí que a gente aproveita, né, ensina a nomenclatura correta. Por que é importante a gente ensinar essa nomenclatura correta logo já nessa etapa? E quando ela chegar lá por volta do 5º ano e começar realmente a aprender sobre os órgãos genitais, ela já vai saber que o nome correto qual é, e assim não vai ter tanta vergonha, não vai causar tanto estranhamento. Então, essa foi a primeira etapa de sensibilização da educação infantil. Do Fundamental 1, eu fui até a escola estadual, né? O Fundamental 1, ele ficou na biblioteca, foi onde foi cedido para mim, e eu fiz uma explanação, né, da temática, e a primeira coisa foi a caixa de sugestões. Coloquei várias filipetas, onde colocaram várias perguntas. Isso foi para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 e para o ensino médio. E as perguntas foram diversas, né? Cada etapa, desde o que é relação sexual, como eu nasci, o que é gravidez, né? Focando mais na questão também de menstruação, de poluição noturna, isso para o Fundamental 1. Para o Fundamental 2, começou mais aquelas questões envolvendo, qual a idade certa para eu perder a minha virgindade, quando que eu posso ter minha relação sexual, algumas questões também de tipos de práticas sexuais, surgiu também muito no Fundamental 2, e no ensino médio, a maioria já iniciando uma relação sexual, e a preocupação com o contraceptivo, pílula do dia seguinte, saber o que é, o que não é, preservativo. Então, a gente começou a perceber, através dessa sensibilização, o desenvolvimento dessa sexualidade. E uma coisa que a gente percebeu, assim, fundamental, que a realidade encontrada não estava condizendo com o conteúdo programático da escola, o que era
aprendido. Então, muitas coisas que eles já estavam vivenciando no conteúdo escolar ia demorar, às vezes, até 1 ano para ser visto isso. Então, isso trazia muita confusão para eles, porque às vezes não tinha nem com quem perguntar, porque não conseguiam perguntar para os pais e também não conseguia, às vezes, perguntar para a escola, porque às vezes não tinha uma abertura para isso. Nessa sensibilização também, eu fiz com os professores. Qual o horário que eu utilizei? O HTPC. Então, antes de eu explanar a temática, né, para sensibilizar eles da importância da temática, foi feito um questionário para a gente abarcar todo o contexto, a vivência deles, as experiências, né? E uma coisa muito interessante que aconteceu, teve um professor de matemática, né, ele dava aula para o Fundamental 2, ele preencheu todo o questionário, né, aí ele me chamou de lado e pediu licença, falou: olha, você me desculpa, mas eu não vou participar da aula porque esse assunto eu não consigo dominar bem, mas ele fez o questionário. Aí, quando eu fui na sala do 9º ano fazer a intervenção lá, a sensibilização, né, pegar as perguntinhas deles, quem era o professor? Era ele. E quem mais perguntava as coisas também, que tinha muitas dúvidas, justamente ele. Então, a gente começa a ver, né, como o adulto também tem seus entraves, né? O adulto também precisa ser assistido. E só com essa sensibilização foi muito notório isso, né? E aí a gente fala, né? A gente quer cobrar do professor também falar, mas às vezes ele tem tantos entraves entre eles, como a gente ajudar esse professor também a ajudar a falar de sexualidade? Então, essa foi a primeira etapa, que foi o diagnóstico situacional, que foi uma sensibilização com rodas de conversa. A segunda etapa foi a nossa coleta de dados, que aí que foi uma coisa que nós fomos afunilando, né, a nossa pesquisa. A gente foi escolhido um menino e uma menina de cada final de nível, né? Então, o menino e uma menina da educação do infantil, do Fundamental 1, do 2 e do ensino médio. Eu fiz uma entrevista semi-estruturada com eles, né? E para conhecer um pouco mais a fundo o que eles conheciam, quais são as experiências que já tinham, né? Menos a educação infantil, que não pôde, sim, né? Devido à idade, tudo não dá para a gente fazer uma coisa individual. Foi a questão só da sensibilização. Agora, do Fundamental 1 até o ensino médio, foi essa entrevista individual, com autorização dos responsáveis também. E nessa segunda etapa também, eu fiz uma entrevista individual com as mães, né? A princípio, nós gostaríamos muito que fossem os pais, né? Pai e mãe, né? Ou mais algum outro responsável, mas não foi possível por questões de horários, de cada um, da rotina familiar, então ficou só a mãe. Então, a gente fez o individual. Então, a partir daí, desse individual, desse núcleo familiar, eu pude também tirar mais informações para poder elaborar o material para a terceira etapa, que foi a orientação familiar. O que eu fiz? Eu fui na casa de cada um fazer uma interação, né? Uma interação entre mãe e filhos, né? Entre mãe e filha. E essa interação foi fantástica, porque a gente começou a perceber os entraves ali da conversa, as dificuldades de um até se olhar no outro nessa temática. E como que foi essa terceira etapa? Com a educação infantil, eu utilizei recursos lúdicos, né? Com desenhos do corpo humano, né, ajudando a mãe e a criança a desenhar juntos, a identificar, olha, qual o desenho que está aqui que você representa? Qual que representa a mãe? Quem que representa o pai? Quem que representa o irmão? Então, as diversas desenhos, né, ajudou na questão dessa representação. Aí a gente contribuiu com que a mãe conseguisse falar com o seu filho no tocante do que, olha, qual que é a parte do corpo, como que chama isso aqui? Ajudar a mãe a falar também sobre a questão do corpo. E também uma coisa muito importante na educação infantil, a questão de prevenção de abuso sexual, né? Saber o cuidar do corpo, né? Saber questões de higiene. Então, assim, foi fantástico essa orientação, essa terceira etapa. No Fundamental 1, como os demais, aí foi uma coisa mais formulada no sentido de, teve situações fictícias, teve reflexões, situações, assim, de jornais, para ter debatido a questão. Então, foi ótimo isso. Então, nessa tabela, está demonstrando, né, então, quanto foi cada etapa que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Então, cada etapa, cada procedimento metodológico foi muito minucioso, tá? Então, ele contribuiu, né, tudo isso, para a gente chegar no nosso resultado final. Então, quais foram os resultados que nós conseguimos?
foi uma coisa muito, assim, gostosa de perceber, porque a gente conseguiu verificar realmente o desenvolvimento da sexualidade humana. Então, em todos os relatos, nós fizemos categorizações, né, de cada relato, então nós descobrimos coisas similares, né? O que tinha de igual na educação infantil, no Fundamental 1, no 2 e ensino médio? Então, o conceito de sexualidade, todos tiveram dúvidas em todos os sujeitos do conceito do que é. Muitos acham que são relacionados só à questão da gravidez, ou só de doença, ou do ato sexual. O que é educação sexual? Quem que é o responsável pela educação sexual? Teve a fala de uma mãe que até disse assim, eu não preciso falar isso porque ela aprende na escola, ela vê na internet, né? Então, achando que não é responsabilidade da família, então, esses conceitos também. O diálogo foi unânime, todos acham importante, mas tem essa dificuldade. A questão da relação sexual também, né? O tema atingiu todas as idades, mas é claro que é a maneira que isso é falado que é diferente, que nem a relação sexual para a educação infantil, a curiosidade qual é? É a gravidez. Mas como que engravidou? Como eu nasci? E assim vai aumentando o grau de conhecimento conforme vai ficando mais velho, né? E a questão também da orientação familiar, que todos sentiram a necessidade que realmente precisa ser assistidos nessas horas, ter um espaço de escuta e acolhimento para isso. E quais são as particularidades? Na educação infantil, então, foi a curiosidade infantil. Então, quando a criança traz essa curiosidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e falar sobre o que ela quer saber. E se não souber naquele momento, tudo bem, mas depois retome com ela e traga a resposta, né? Então, a curiosidade infantil é uma coisa, assim, marcante para essa idade. No Fundamental 1, o que ficou muito marcado é a questão da puberdade. Muita dúvida sobre menstruação, sobre a modificação do corpo mesmo, essas mudanças do corpo. Porque, às vezes, eles estão no 4º ano, às vezes ainda, já tem essa mudança e ainda não teve esse conteúdo na escola. Então, é muito importante, no caso aí, a família estar atenta a isso e saber fazer essas orientações. No Fundamental 2, são as vulnerabilidades da adolescentes. Por quê? Porque é a idade que eles querem provar tudo, saber, né, querem saber de tudo, mas não sabem medir a tomada de decisões e quais são as consequências para isso. Então, são os cuidados, né? Então, essa pessoal do Fundamental 2 está bem mais vulnerável. No ensino médio, houve a maior preocupação da saúde sexual, questão quando devo procurar um médico, quando não devo, eu vou ter a primeira relação, vou antes ou vou depois ao médico, o que eu faço com isso? Então, esse quadro aí, eu achei que, assim, fantástico, né, porque ele mostrou bem todas as características de acordo com o crescimento da idade, né? Então, para concluir, que traz, né, esse trabalho, né? Não só o adolescente, como a gente vê muito falando, o adolescente que precisa de atenção, né? Mas o adulto que vai ser responsável pela educação deste indivíduo também precisa ser assistido. Ele também precisa ser notado, né? Então, quando a gente fala na questão de um programa de educação sexual, um programa de educação em sexualidade, que eu gosto muito de falar esse termo, a gente tem que pensar no quê? Né? E tem que abranger não só a escola e não só o educando, e sim trazer essa família para dentro também, né? Porque tem muitas coisas que vão acontecer lá dentro de casa, né? E muitas coisas vão acontecer na escola. Então, trazer essa junção, essa tríade, né? Escola, família e educando, seria muito importante a gente conseguir que isso fosse feito, né? E isso ainda é um desafio, né? Mas eu acredito que ainda que com muitas mais outras ações, né? Com ações sobre educação sexual, outras investigações, eu acredito que isso pode melhorar bastante ainda essa oferta, né, desse espaço, né, então, porque a família, ela merece também ser ouvida nessa temática também, né, que eu percebi em todas as fases, né, um medo muito grande de se falar às vezes, e muitas vezes é por falta de conhecimento. Teve mães que até tinham interesse, mas tinham o medo. Então, por isso, né, para concluir, que mulheres e homens, né, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos formamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar. O que não se faz bem, o que não se faz sem abertura,
ao risco e aventura do espírito. Então, o meu recado de hoje foi esse. Eu quero agradecer. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa pesquisa, pode entrar em contato por e-mail, pode procurar também no link da Unesp. Mais uma vez, agradecer o convite. E o que precisarem de mim também, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, por apresentar o seu estudo. E estamos agora finalizando o webinário, né, dentro do primeiro CONGEPIF, né? Hoje o nosso webinário foi sobre o projeto Elos, e a gente deu aqui uma amostra do que o GEPIF vem desenvolvendo em relação à educação da criança na família, na escola, e também essas percepções, né, dentre várias temáticas e contextos sobre a relação família-escola. Continuem aproveitando o congresso e hoje foi o webinário Projeto Elos.